sobre o andamento do trabalho do Ministério Público da Saúde em razão dos transportes dos pacientes do interior para cidades maiores. Doutor Luiz. Vê bem, Justino, é uma coisa que continua preocupando, né? Seguem as apurações, não é uma coisa em Pernambuco, é o Ministério da Saúde, é o Ministério Público da Saúde Nacional, porque os problemas estão acontecendo no Brasil inteiro, entendeu? Então está sendo avaliado também as condições de trabalho. Já sabe que o Brasil é um país que é signatário da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, e chegarem lá denúncias de trabalho análogo à escravidão, com jornadas de trabalho escrachante, remuneração, subremuneração, certo? Só que quando continua essa avaliação, o que é que se encontra? Uma questão também muito séria na marcação de exames e cirurgias. Além do município de São José da Coroa Grande, aqui em Pernambuco, quando o prefeito abandonou, quer dizer, abandonou a gestão, mas continuou por ali para tentar tirar alguma até o dia 31. Teve cidade na região metropolitana do Recife, que em seus postos principais tem verdadeira tabela de preço. Para exame complementar, tem que pagar R$20 por aqueles exames que a gente pede para qualquer pessoa que vem, glicose, ureia, creatinina. Para marcar um exame de complexidade, uma ressonância ou tomografia, paga de 100 a 150. E para uma cirurgia é de 250 a 300. Então tudo isso tem que ser visto, porque isso é uma coisa que fere todos os princípios do SUS, tá certo? Então, tem que olhar que não pode ver esse problema de mão dupla que está acontecendo. E a culpa disso, em tese, é dos gestores. Porque a verba do SUS é a verba suficiente para que se pague salário digno a esses trabalhadores. Eu, por exemplo, já trabalhei com a questão das cirurgias. Então, vinha alguém para cirurgia de esterectomia, de períneo, de hérnia, de vesícula, do que fosse. Então, de repente, chegava uma pessoa que não tinha condições de cirurgia naquele dia, que a técnica já sabia, então ela já tinha outra pessoa. Então, quando vai do município pequeno para o município maior, que é de questão de cirurgia, virou exatamente, literalmente, como você já tinha dito, um verdadeiro propinoduto, tá certo? Então quer dizer que isso é nada mais, nada menos do que um pula-fila, fura-fila no popular, é isso? Veja bem, essas pessoas, elas já se submetem a trabalhar sob condições subhumanas e com baixíssimos salários. Aí começa devagarzinho. Como é que a corrupção começa? É um presentinho aqui, é um agrado acolá, é um almoço para quem me trouxe para a cirurgia, e ao pouco vai se aprofundando, certo? Então tem muito essa questão de troca de cirurgia em todo o interior, nos ônibus que vêm para a capital, nos ônibus que vão para cidades maiores, certo? Geralmente é o que eles chamam de a dupla, o par, o casal, tá certo? Então o casal vai se afinando e com o tempo vai acontecendo isso. Tanto é que vocês já viram que as condições de trabalho são péssimas e as pessoas querem continuar nesse trabalho. Por quê? Já arranjaram uma maneira de se defender. Você pode olhar esse casal de larápios que foi pego, evidentemente eles tinham uma condição muito acima do salário que ganhavam. Então são duplas, pares, casais, e isso pega diretamente a Secretaria de Saúde, porque a Secretaria de Saúde é independente da Prefeitura, tem seu orçamento próprio, inclusive, na minha visão, pega mais dinheiro do que o Fundo de Participação dos Municípios. Então, estamos falando aqui de um propinoduto, né, na saúde, né, e a fiscalização, pelo que eu estou entendendo, é em todos os municípios pernambucanos, é isso? Não, em todos os municípios brasileiros. Brasileiros? Tá certo? O escândalo é maior do que eu estou falando. Bem maior. Você pega uma cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro está um descalabro, São Paulo outro, e por aí vai, tá certo? Então, se lá aumentam os valores, aumenta o valor do propinoduto. Doutor Luiz, atrapalhando só um pouquinho o seu raciocínio. Então estamos falando o seguinte, muita gente vai lá, marca uma cirurgia, marca um exame, entra numa fila de espera, passa 6 meses, passa 1 ano, chega a passar até 2, aí de repente a funcionária diz, não achamos sua ficha. É isso? Também tem isso, é o chamado de olho na consulta, né, que é para acabar com as filas.
Para não ter fila nos postos de saúde do Grande Recife, eles criam 0800. Tem uma fila, mas você fica em casa, tá certo? Mas a gente está falando aqui daqueles que conseguem ser atendidos. Até porque, pela teoria do domínio de fato, tanto o secretário de saúde como o prefeito se arriscam muito. Porque hoje, se alguém comete alguma irregularidade lá na ponta, e foi o prefeito ou o secretário que botou aquela pessoa, pela teoria do domínio do fato, é só lembrar que Lula, Zé Disseu, todo mundo desses escândalos foram presos pela teoria do domínio de fato. Não é como Rosa Weber fez com Zé Disseu. Eu não encontro nenhuma prova, vou condenar o José Disseu, porque era impossível ele não saber o que se passava embaixo do nariz dele. De fato, né? Então é um caso seríssimo, gravíssimo, tá certo? Onde as pessoas, essas duplas de larápio, ficam tirando sangue de barata, essas pessoas se deslocam de ônibus de um município para outro, não tem condição de nada, certo? Está sendo avaliado também as condições aparentes, né? Se bem que se ele for um pouquinho inteligente, ele não vai luxar tanto, não vai bolsar tanto. Mas se a pessoa que trabalha, ganhando menos de um salário mínimo, trabalhando de 10 da manhã, de 4 da manhã até as 10 da noite, para ganhar uma miséria, e continua nesse trabalho, quer dizer, existe uma maneira para eles estarem se autocompensando. Ou seja, a corrupção está solta, como sempre, né, no nosso país. Infelizmente, na saúde, né, as leis existem, o mecanismo existe, o SUS está aí para a gente ser atendido, mas infelizmente os larápios, tá? Os larápios ficam aí tomando a oportunidade do cidadão comum, daquele que está realmente necessitado, daqueles que está na fila de espera. Não é outra coisa. Mas veja bem, o grande responsável é o secretário de saúde, é o prefeito daquele município, tá certo? Porque a pergunta agora que o Ministério Público quer saber se tem conivência da gestão, ou então se a gestão deixa acontecer o propinoduto, porque dá um votozinho, tá certo? Aí fecha os olhos para o propinoduto, ou se também participam. Lembrando que as punições pequenas nos larápios vai ser pequena ou pequeníssima. As grandes punições vão ser para os gestores das secretarias e para os gestores do município. Então, doutor, veja só, eu mesmo assim, não estou aqui defendendo gestor nenhum, mas eu acredito que o gestor não vai compactuar com um tipo com esse tipo de comportamento, sabendo mesmo que quem mais será prejudicado é ele, porque é ele, junto com o secretário, que vai ter que responder ao tribunal e ainda ficar inelegível. Então, às vezes você emprega uma pessoa, coloca a gente lá, um apadrinhado político, para trabalhar, que muita gente quando vai estar atrás de emprego, né, chega lá todo mundo bonzinho, e depois coloca as mangas de fora e atrapalha, às vezes, o gestor. Não? Veja bem, Justino, o problema é o seguinte, o grande responsável, efetivamente, é o relatório de gestão do município. Se o município tiver um bom gestor, não vai ter esse tipo de problema, tá certo? Não dá para botar panos quentes na gestão. A principal responsabilidade, com certeza, é da gestão, e isso também deverá ser investigado agora. Como é que esse propinoduto está aí durante tanto tempo, certo? E não tem mudança, né, do pessoal que está na ponta. Certo? Então teria que fazer um turnover. Nunca ficar uma equipe fixa, nunca ficar uma equipe contínua, tá certo? Até porque a convivência vai levar ao apadrinhamento, que você já sabe, começa com um almoçozinho, começa com um guaraná, começa com um trocozinho, e a partir daí se perde. Tá certo? Então vejam os sinais aparentes de riqueza em todas essas pessoas que estão trabalhando, conduzindo pacientes para cirurgia. Pois o caso é sério, né? A gente sabe como isso funciona aqui no Brasil. O Ministério Público da Saúde já vem agindo, né? Inclusive as investigações aqui já estão decorrente acredito que aproximadamente uns 20 dias, né, que já vem ocorrendo isso, e para surpresa nossa ou não, cada dia aparece um fato novo, né? O que dominou a mídia hoje aqui na capital foi justamente essa questão dos grandes postos de saúde dos municípios da região metropolitana, está cobrando por exame, por ressonância e por cirurgia. Quer dizer, no interior, como o trabalho é muito maior para os técnicos e para quem trabalha no ônibus que transporta, quer dizer, o preço deve ser um pouquinho mais salgado. E é tirar sangue de barata. Se a pessoa está vindo para o SUS,
tá certo? Quer lhe dar mesmo um presente, já é o nosso trabalho, tá certo? Sempre quiseram pagar produtividade para a gente na saúde, eu sempre fui contra, certo? Zero produtividade, nós já trabalhamos para produzir o máximo.